fazer aqui o meu registro de solidariedade ao povo venezuelano, vítima de um ditador irresponsável, sanguinário, que está transformando no inferno a vida dos venezuelanos e agora acaba de sair, e olha a fonte, Human Rights Watch. Já são 24 mortos e mais de 2.000 presos na Venezuela, isso ainda oficialmente, a gente sabe que a covardia pode ter sido muito maior. E veja que ironia, é impossível, senador Bittar, não fazemos um paralelo com o Brasil do que está acontecendo lá. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com comprovante impresso. Veja que ironia, o voto impresso sendo a luz do fim do túnel para o resgate da democracia na Venezuela. E aqui, defender isso virou crime. Foi motivo de interferência de outros poderes em votações aqui no plenário. E olha o preço que o Brasil está pagando, que pessoas queriam cobrar mais transparência e mais segurança nas eleições. Um sistema simples, fácil de auditar o voto, mas que aqui no Brasil da cadeia, onde disse que é a democracia, e lá onde há uma ditadura, é o que está servindo de farol para o mundo, para provar, para fazer uma recontagem dos votos. Então, presidente, aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano e não tenho dúvidas de que essa vai ser uma bandeira que eu vou levantar aqui no Congresso. Nós temos que garantir, queiram algumas autoridades desse país ou não, porque não dá para se garantir na palavra de uma pessoa de que o sistema tem alguma vulnerabilidade, qualquer sistema eletrônico tem vulnerabilidades, e o que garante a todos a tranquilidade de que o seu voto está indo para aquela pessoa que de fato o eleitor escolheu é esse sistema com a nossa urna eletrônica, com um comprovante de impressão do voto ao lado para que possa ser feita uma auditagem, uma contagem simples de voto a voto. Os Estados Unidos só vai reconhecer, ou melhor, disse que só ia reconhecer a eleição de Maduro após a apresentação das atas. Como não apresentou e sabe que não vai apresentar, já reconhece, inclusive, o Edmundo, o candidato da oposição, como presidente eleito da Venezuela. Mais uma vez, porque lá nós temos um sistema auditável. E aqui no Brasil, enquanto nós não atualizarmos isso, sem nenhum questionamento sobre o que aconteceu no passado, nós vamos continuar tendo eleições que uma parcela considerável da população vai continuar desconfiando do resultado. Então é nosso papel, nossa obrigação garantir isso ao eleitor brasileiro. Olha só que curioso, é mais uma coincidência que é impossível não perceber. Se não fosse a internet e as redes sociais na Venezuela, a fraude teria dado certo. Maduro se perpetuaria no poder e o mundo nem sequer saberia que houve essa fraude, porque não teria sido divulgada amplamente como foi, graças à internet e às redes sociais. Mas antes de falar, pegar um discurso do Maduro, eu quero lembrar para vocês, Moraes prorroga pela primeira vez inquéritos das milícias digitais a pedido da Polícia Federal. O ministro diz que considera a necessidade de prosseguimento das investigações das diligências do que ele chama de milícia digital. Preste atenção, para Moraes e para o Lula, o maior risco da democracia brasileira é a liberdade de expressão nas redes sociais, é a internet. Para o Maduro, o maior risco da ditadura dele é justamente as redes sociais. Aí a gente fica nessa questão, né? Então, quem é que tá certo? Eu vou pegar para você uma frase do Maduro, um discurso do Maduro, esse daqui, ó. Dá uma olhada nesse discurso e me fala, sinceramente, se não parece que é o Alexandre de Moraes falando diretamente. Parece frases diretas da boca do Alexandre de Moraes, olha só. Delincuentes contratados, preparados y entrenados para este golpe de Estado, esta emboscada de este golpe de Estado que califico de golpe ciberfascista criminal. Ciberfascista porque hemos recibido y estamos recibiendo el ataque cibernético por todas las redes sociales para llenar de odio y dividir a Venezuela. Ódio, dividir a Venezuela, ciberfascismo. Justificar la violencia. Fascista porque su característica principal, el odio, la violencia, la irracionalidad. Y criminal porque ha tenido un grupo importante de criminales entrenados en el exterior, tarifados y comprados aquí para atacar hospitales, escuelas, universidades, módulos de protección ciudadana de los cuadrantes de paz, para atacar ciudadanos humildes que van por las calles, quemarles sus pertenencias, sus carros, golpearlos, humillarlos. Ha sido un ataque que se ha logrado disipar y controlar.
é exatamente do mesmo teor, da mesma forma que as falas do Alexandre de Moraes. En esta primera andanada en 48 horas. Gracias a la unión perfecta cívico, militar, policial y a una columna vertebral. Agora, vou pegar um outro discurso dele, que é esse aqui, ó. Aqui ele ataca claramente, tá, as redes sociais. Gente, é impressionante. É como se fosse o Alexandre de Moraes nos discursos que ele dá. Que acuso Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado, ciberfascismo y criminal. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla. Porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Cara, eu vejo isso, eu fico assim, meu Deus, é como se a gente estivesse revivendo as falas do Alexandre de Moraes em espanhol. Nós acabamos de escutar exatamente com o Alexandre de Moraes o que a esquerda, o que a imprensa, o que o Lula fala aqui sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais, censurar as redes sociais, de colocar pessoas em prisão pelas suas palavras, é exatamente o que a Venezuela faz. E aí me dá uma vontade de arrancar os cabelos, porque as pessoas não percebem isso. Lá a ditadura vai ser derrubada e foi escancarada por causa das redes sociais. Aqui a democracia só pode ser estabelecida sem rede social, sem internet. Parem para pensar um segundo. Nós temos aqui um inquérito há mais de 5 anos da milícia digital de pessoas que pedem democracia aqui no Brasil. Um inquérito aberto de ofício, usado pelo Alexandre de Moraes para perseguir quem ele não gosta, seus desafetos, eu inclusive. É impressionante a similaridade. É como se o Alexandre de Moraes escrevesse o discurso do Maduro e mandasse para ele, porque é a mesma coisa do começo ao fim. Até os termos, discurso de ódio, cyberfascismo, milícia digital, terrorismo digital, é a mesma coisa. E o Maduro lá foi escancarado por causa do voto impresso. Porque lá tem voto impresso e aqui não tem. Muito pelo contrário. O que se fez aqui no Brasil é proibir. A nossa Suprema Corte Brasileira fez a questão, com todo o esforço, de proibir justamente o voto impresso. Por unanimidade, olha que gracinha, por unanimidade o STF declara inconstitucional regra que previa o voto impresso. Olha só. Impressão estava prevista na mini-reforma eleitoral de 2015, mas em 2018 foi suspensa de forma liminar, provisória pelo STF. Agora ministros analisam o mérito e a ação. Éramos para termos aqui o voto impresso, mas o STF tirou. Pronto. É a única diferença que nós temos Venezuela e Brasil. Aqui nós não temos voto impresso, lá eles tiveram. Lá eles conseguiram provar que Maduro é um ditador e fez uma fraude. E aqui no Brasil, se você falar qualquer coisa parecida com isso, você vai preso.